galera, beleza? Como é que vocês estão? Brasília parece que está mais movimentada do que nunca. Aqui atrás já tem uma das notícias que nós vamos falar. Aparentemente o Pazuello vai cair, vai ter troca, vai ter dança das cadeiras no Ministério da Saúde. Também tem informação aqui do MEC e tudo indica que Bolsonaro não abandonou o povo, como muita gente quer. Vocês vão ver que no fim das contas Bolsonaro está pensando no povo que o elegeu. Vamos falar também de Rodrigo Maia. Sabe aquela pele das fake news? Rodrigo Maia acha que o Senado fez pouco porque devia ter incluído, inclusive, a prisão da população. É isso mesmo. E o Partido Comunista do Brasil está envolvido nessa brincadeira. E também vai falar algumas coisinhas da Lava Jato, que todo dia Sérgio Moro ele tem que aparecer na mídia. Vamos falar sobre algumas coisas ligadas a Bolsonaro, sabe? A situação de saúde dele. Mas assim, um aspecto político, para vocês verem, né? E, gente, um assunto aqui muito importante do vídeo, eu deixei para o final do vídeo. Eu realmente acho que é um dos mais importantes. Onde está General Heleno? Pessoal, General Heleno, eu acho que ele está precisando da nossa ajuda de verdade. Eu realmente acho que ele está precisando da nossa ajuda, eu vou falar para vocês o porquê. E as coisas estão meio estranhas em Brasília. Mas vamos começar aqui porque tem muita coisa. Eu quero correr para fazer um vídeo não tão grande. Saiu notícias aí ao longo do dia que aparentemente o Pazuello não vai continuar. Se lembra quando ele tomou posse, que Bolsonaro falou que ele ia ser um cara interino e por aí vai? Então, Bolsonaro ele deu entrevista e ele falou que Pazuello não vai ficar para sempre no cargo de ministro da Saúde. Saiu em vários jornais e ele vem, né? É um nome que não vai ficar para sempre. Está completando 3 meses como interino e já deu uma excelente contribuição para nós, afirmou Bolsonaro ao falar sobre Pazuello em uma entrevista à emissora de TV no Palácio da Alvorada. O presidente intensificou nos últimos meses a entrega de cargos a militares. Ele confirmou, inclusive, que o líder de governo na Câmara, o Major Vitor Hugo, é cotado para o Ministério da Educação. No caso da Saúde, o chefe executivo federal classificou o ministro interino como ruim de imprensa, mas um excelente gestor. Então, muita gente já viu aí no Twitter falar, ó, cara, a informação é quente, pessoas aí que aparentemente têm mais alguma informação, até coloquei 2 pessoas ali e falou, ó, o pessoal já tá batendo o martelo que ele está fora. Eu ainda não sei, mas que tudo indica, inclusive pelas próprias falas de Bolsonaro ou pela forma como o Pazuello entrou no governo, ele sempre foi posto como um ministro interino. Então, aguardemos aí, né? Deve ter coisa aí nos próximos dias. E aí, Renova Mídia também notificou, né? Pazuello não ficará para sempre. Foi o que o Bolsonaro tinha dito. É um nome que não veio para ficar para sempre. Está aí completando 3 meses como interino e já deu uma excelente contribuição para nós. Então, esperem aí, nos próximos dias teremos possivelmente um novo nome aí, né? Um novo nome de um ministro fixo para assumir a pasta do Ministério da Saúde. E aqui eu só quero deixar um questionamento, que nas últimas horas, nas últimas 48 horas, havia saído um áudio, que o áudio tá ruim, eu não vou passar aqui, porque tem que ouvir com fone de ouvido, com calma e tudo. Se eu botar aqui eu não vou conseguir nem ouvir direito. Que tá um áudio ruim, foi no período de 2018, que a voz parece muito a do Pazuello e atribuem a ele. Ele falando assim, né, de Bolsonaro, que tem mentalidade de tenente, sabe? Ele tá voltando porque Mourão fazia parte da chapa, e Mourão iria trazer a estabilidade. Então, talvez possa ter gerado também um clima aí não muito bom. E essa questão de mentalidade de tenente, eu conversei com algumas pessoas da área militar, eles falaram, isso é uma gíria muito usado por oficiais, porque para eles, assim, como eles são oficiais, né, e o oficial mais baixo já é um tenente, eles dizem que aquele cara que é mais novo, sabe, apressado, afobado. Então eles falaram que realmente aí tudo indica que era realmente um áudio vindo de algum oficial, mas não se confirmou se era do Pazuello. E continuando, vejam só. O MEC, temos alguns nomes aí já cogitados para o MEC. E vamos ver, né? Vamos ver. Milton Ribeiro, da Igreja Presbiteriana, é ligado à Universidade Mackenzie e tem doutorado em Educação pela USP, registrado no currículo. Sua indicação é atribuída ao ministro Jorge Oliveira. Então, uma das pessoas aí que está sendo cotadas é um pastor aí da Comissão de Ética que está sendo cotado para o MEC. Pastor da Igreja Presbiteriana. Então você vê que pode ser um nome que, se já tiver realmente lá no governo, pode ser que tenha um apoio do Centrão, porque no atual momento nós temos 3 forças, né? A gente tem o Centrão, a gente tem... A oposição não tem voz, né? A oposição não tem voz, PT, PSOL, mas a gente tem o Centrão. A gente tem a ala militar, como está conhecida, e a ala ideológica, os radicais, nós, o povão. Então esse é um dos nomes que aparentemente poderia estar agradando a ala mais radical,
como eles querem se referir a nós, né? Que pelo amor de Deus, somos apenas pessoas comuns que apoiam Bolsonaro. Mas é como a mídia quer nos taxar. O pastor pode estar nos agradando, também poderia estar agradando o centrão. Mas e aí, com relação aos militares? Mas estão falando aí que é uma recomendação do Jorge. A gente não se sabe. Outra recomendação que está se falando também para assumir o MEC é o Vitor Hugo, que já é aí, né, o líder do governo. Não está por aí, é um nome que pode ser, se está como líder porque é um cara que tem trânsito, então em teoria é um cara que agradaria o centrão e, pô, é o líder do governo, tá na ala bolsonarista, acho que a gente ia apoiar, né? A gente ia apoiar. É um deputado que estava do nosso lado aí há muito tempo. Então, tem outro nome. Só que o engraçado, que eu falei para vocês que Bolsonaro não nos abandonou, são duas matérias. Uma é essa daí. Olavistas serão preservados. Segundo o Valor, Jair Bolsonaro disse a parlamentares que os nomes da ala ideológica que estão na estrutura do MEC serão preservados. Mostrando que Bolsonaro, cara, ele não vai abandonar a agenda conservadora. Se Bolsonaro ele tá colocando vários militares lá, não é só porque ele quer, porque ele ama e por aí vai. Tem alguma coisa aí também. A gente ainda não sabe, a gente suspeita de algumas coisas que ele precisa do apoio, principalmente porque a gente está vendo o que a oposição vem fazendo. Mas Bolsonaro, ele não esqueceu das pautas dele. É só a gente lembrar daquela reunião do dia 22. Ali é Bolsonaro nu e cru. Todo mundo ali sabe como é. Ali a gente sabe que é Bolsonaro. Lembra do que ele falou. Lembra qual eram as pautas dele, sabe? A estrutura de governo que ele estava pedindo. E a outra matéria é isso daqui, ó. No MEC, Bolsonaro tenta agradar as alas militar e ideológica. Parlamentares avaliam que a demora de Jair Bolsonaro para anunciar o novo ministro da Educação, o cargo que está vago aí há 19 dias, deve-se à tentativa do presidente de agradar as alas militar e ideológica do seu governo. Abre aspas. O governo não tem projetos para o ministério, diz Israel Batista, secretário-geral da Frente Parlamentar Mista da Educação. Abre aspas de novo. Há um grupo que pretende impor uma guerra cultural, a qual é paralisante. O MEC não consegue se mover. Então veja, gente, em nenhum momento Bolsonaro esqueceu. Agora Bolsonaro está tentando articular. Vocês conseguem ver que está existindo uma pressão muito grande da ala militar para conseguir cargos. Muito grande mesmo. Tem algo aí acontecendo. Mas vocês estão vendo, Bolsonaro ele não esqueceu o povo, não esqueceu as pautas que o elegeu. E aí eu quero trazer só esse tweet, isso aqui na verdade é uma thread, são vários tweets que contam a história do Felipe. Porque eu quero explicar isso aqui, que é o que a gente vem falando, esse amadurecimento que a direita vem tendo, e eu acho que se encaixa com essa situação do MEC. Olha o que Felipe falou no dia 3 de janeiro. É preciso compreender melhor a dinâmica do processo decisório dentro do governo, identificando a composição das forças capazes de exercer pressão e influência durante esse processo, e trabalhar para tornar o movimento conservador uma das mais importantes variáveis nessa equação. O que é que ele está falando? Já está bem claro, né? Gente, a gente tem que entender como essa dinâmica de decisões. Sabe? A gente tem que identificar as forças. Tem a ala militar, tem um centrão, sabe? Tem um STF. O STF realmente é um ponto. Quer ver um exemplo de por que o STF é um ponto? Vocês lembram da questão do PGR, da questão do Aras e por aí vai na época, como fez as discussões, que Bolsonaro falou várias coisas e muita gente falou, gente, que chegaram a questionar o nome do Ailton Benedito na época, que é um nome muito bom, mas falou, cara, será que esse nome seria aprovado numa sabatina, nisso, naquilo, aquilo outro? Então tem várias forças tentando conseguir alguma coisa. A oposição tá lá, o centrão tá lá, a ala militar tá lá, o STF e por aí vai. Nós, os conservadores, nós somos uma força. E a gente tem que entender como é que funciona isso, e a gente tem que entender que a gente tem esse poder da pressão. Não é xingando, não é ofendendo. É chegar lá, com jeitinho. Aquele jeitinho que a tia do Zap sabe receber, sabe? O sobrinho dela, o filho dela, o netinho dela. Pensa, você tá recebendo seu neto. Vai no dengo, conversa, chega ali, cara, vem cá. Porra, pô ministro, pô isso, pô general Ramos, pô Braga Neto. Sabe, é chegar lá, cara. E eu vou mostrar pra vocês o que vocês conseguiram fazer. Vocês conseguiram dobrar um general hoje. Um general hoje dobrou por causa da pressão das tias do Zap no Twitter. Eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, temos que entender.
Não é criticar por criticar, mas tem coisas no governo, e são essas coisas que o presidente pode fazer, que, por exemplo, a nomeação de ministro, que a gente tem que, sabe, colocar uma pressão. A gente não pode pedir para Bolsonaro resolver o problema da nossa cidade, mas uma nomeação de ministro é uma coisa que cabe ao presidente. Então vamos continuar. Avançando aqui no assunto, como eu falei para vocês, vamos falar de Rodrigo Maia. Rodrigo Maia parece que ele tá com problemas de memória. Tá com problema de memória, o garoto. Em 2 atos, como Rodrigo Maia está com problemas de memória. Porque só pode, a única justificativa para isso. Primeiro aqui, o antagonista nos relata. Maia disse que o governo Bolsonaro abandonou a agenda reformista. Não, Bolsonaro abandonou as reformas. E aí vem, né? Para o presidente da Câmara, avançar apenas com marcos regulatórios, com a nova lei, por aí vai, não vai resolver os problemas do país. Aí ele que fala que abandonou a reforma, vejam só, uma das questões da reforma é o quê? É desonerar, é diminuir o gasto da máquina pública. Através de quê? Privatizando empresas que não são tão necessárias ou que dão prejuízo. Matéria da revista Oeste. Congresso articula-se para dificultar a venda de estatais. Depois do anúncio do governo de privatizar estatais, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre pediram ao STF a concessão de uma cautelar para impedir a venda das refinarias da Petrobras no Paraná e na Bahia. Mas Maia, como é que você fala que o governo não está querendo fazer a reforma para melhorar, sabe, a dinâmica do nosso país e você vai lá no STF para pedir para impedir a venda? Cara, você tá com problema de memória, porque você acabou de afirmar uma coisa numa hora, depois você já faz outra. Aí não dá, né, gente? Aí não dá. Não dá, e depois fala que a gente quer pegar no pé. Mas beleza, beleza. Aí o Maia, ele acha pouco. E aí tem essa questão da pele das fake news, né? Vejam só o que o Maia diz. Maia diz que deputado do PCdoB será peça-chave na aprovação. Gente, um deputado do PCdoB, peça-chave. Cara... Orlando Silva, peça-chave. Maia disse que Orlando Silva não deverá ser o relator, pois pretende escolher um deputado que ainda não tenha relatado nenhuma matéria neste ano. Mas o presidente da Câmara fez questão de dizer que o amigo do PCdoB será peça-chave na construção do texto. Quer dizer que uma PL que vai ter um texto construído com apoio, tipo assim, muito importante, um apoio-chave de um deputado do Partido Comunista do Brasil. Eu preciso explicar mais alguma coisa? Acho que vocês entenderam, né? E aí, para fechar aqui o assunto Maia, PL das fake news. Maia diz que Senado errou e defende punição severa com implicações criminais. Veja só, tem que ter uma punição severa. Acho que um dos erros do Senado foi tirar os tipos penais que estavam previstos no projeto. Ou seja, o Senado foi muito ameno. O Senado passou muito a mão, sabe? Eu ainda acho que essa PL, que tá um absurdo, ainda acho que tá pouco. Maia ainda acha que tá pouco. Tem que ser mais. E olha só, abre aspas. Acho que de 2019 para frente, essa estrutura mais radicalizada que apoia o presidente, não necessariamente ele está dentro. Tem atacado de forma muito virulenta e precisa de um marco legal que garanta a liberdade de expressão e que nos dê caminho para chegar nos financiadores disso e que tenha punição. Resumindo, Maia tá falando que Bolsonaro não faz parte, mas a gente tem que dar um jeito nesse pessoal, né? Esses apoiadores radicais. Tradução. Bolsonaristas ativos na rede que não gostam de Rodrigo Maia, sabe? Falam dele, falam de alguns vínculos estranhos que ele tem, sabe? Falam de um time de futebol que ele torce. Vocês estão me entendendo, né? Nesse segundo parágrafo ainda diz, o presidente da Câmara disse ainda que já foi alvo de notícias falsas na internet. Segundo ele, apoiadores de Jair Bolsonaro criaram uma estrutura radicalizada no ambiente digital após a eleição do atual presidente. Vejam só. Vejam como nós somos vistos pelo presidente da Câmara dos Deputados. É triste, pessoal. É triste. É triste. Não tem outra palavra para falar. É uma coisa triste. Beleza, né? Aí, vejam só. A gente tava falando do PCdoB. Estávamos falando do PCdoB. E agora vamos falar de Moro e do PCdoB.
O ex-ministro da Justiça e a ex-deputada do PCdoB vão prestar depoimentos a partir das 2h30 da tarde, na condição de testemunhas. Sérgio Moro e Manuela Dávila vão prestar depoimentos aí naquela ação contra os hackers da Vaza Jato. É interessante, vocês viram que eu falei no vídeo de ontem, que o hacker Chiclete, ele estava aí negociando a delação premiada. Dizem que o Oswaldo Eustáquio se encontrou com ele lá até na delegacia da PF. Não só, né? Agora Moro. Eu quero saber o que será que esse pessoal tem tanto a informar. Moro vai estar como testemunha. Agora a gente sabe que a Vaza Jato também tinha coisas aí, né? Sobre o Moro, sobre alguns procuradores, juiz, hackeou basicamente a República inteira. E esse inquérito está com o Alexandre de Moraes. O que será que vai acontecer com a Vaza Jato? A gente vai ter algum desdobramento disso? A gente vai poder saber o que está acontecendo? Vamos aguardar. E aí, falando de Robin, a gente tem Batman e Robin, né? Deltan e Moro. Nosso Robin brasileiro vem aqui para falar que Moro teve um equívoco, cometeu um equívoco ao aceitar, sabe, ser ministro de Bolsonaro. E ele fala, olhando hoje, podendo olhar desse ângulo, depois de tudo que aconteceu, Moro não pôde avançar com suas pautas, isso, atacando o governo. Todos os dias vocês estão vendo que o grupo da Lava Jato está atacando o governo, está atacando ou está atacando Aras, ou estão falando que o governo não está lutando sobre a questão da prisão de segunda instância e a pauta anticorrupção. Vejam só. Eles estão martelando o tempo todo que o governo não está articulando para fazer nada contra a corrupção. Todo dia é isso. E eu digo para vocês, vejam só, o antagonista. Vem lá o Serginho. Boa conversa hoje com o Felipe Moura Brasil, no antagonista. Em conversa com o Felipe, ex-ministro e colunista da Cruzoé, fala sobre as faltas de apoio de Jair Bolsonaro à pauta de anticorrupção e de coordenação do governo federal em relação à pandemia. Vejam só. Anteontem, Sérgio Moro disse o quê? Não, Mandetta aí é um bom nome para 2022, agiu muito bem. E agora ele fala que Bolsonaro age mal na pandemia. O interessante é que todos nós sabemos que o STF limitou as funções que o presidente da República tem. Sabe? A nível da cidade, a nível municipal, quem manda é o prefeito, e a nível estadual, quem manda é o governador. O presidente não tem voz. Mas, para Sérgio Moro, o presidente aí, né, não fez nada. O presidente não fez nada. E a gente vai ver se o presidente não fez nada em breve. E uma notícia interessante, boa aí pro Aras. Olhem só, que aliado inoportuno, né? A OAB vai cobrar a apuração do CNMP sobre força-tarefa da Lava Jato. Sabe essas coisas que estão acontecendo na Lava Jato, esses dados que Deltan não quer dar de jeito nenhum, esses furos que estão aparecendo, delegados aí falando que estava tendo coisa estranha, Aras vendo aí coisa estranha, pessoal falando que estava vendo excessos, mas todo mundo falando, não, Aras está perseguindo, está tentando acabar com a Lava Jato. Agora a OAB aí, né, cobrando também uma apuração. Vamos ver, né? Vamos ver se a gente vai descobrir alguma coisa sobre a Lava Jato, que até o momento parece que tem muita coisa estranha, minha tia. Muita coisa estranha. E aí chegar na questão de Bolsonaro. Doente, mas passa muito bem. Mas muito bem mesmo. Tá de sorriso, tá andando, eu não vi tossindo. Se duvidar, tá até correndo. E vocês sabem por quê, né? Se você não sabe, eu vou ler a manchete da Globo. Bolsonaro divulga vídeo tomando remédio sem eficácia cientificamente comprovada. Vocês sabem do que eles estão falando, né? O Arthur diz, o remédio que nem deve se falar o nome na manchete, pois sua eficácia pode quebrar a narrativa globalista. Então a gente não pode falar, gente, o nome desse remédio. Mas vocês, vamos manter assim, né? Aquele que ninguém pode falar o nome, porque gera mais curiosidade. Vocês sabem o que a gente está falando. E aí, vejam só, Bolsonaro havia gravado o vídeo ingerindo medicamento. A Folha de São Paulo, olhem só a chamada, em caixa alta, em maiúsculo, atenção. Este post contém cenas não recomendadas por autoridades de saúde. E vocês sabem por quê? Porque o que Bolsonaro está fazendo, rapaz... Vejam só, né? Sempre tentando, sabe, aproveitar o aspecto político de cada situação. Eles não perdem a oportunidade. E é uma coisa que me deixou muito assim,
sabe, reflexivo. O secretário lá americano, o Pompeu, ele falou que teve uma conversa muito boa com o Ernesto, sabe? E falando sobre uma cooperação entre Brasil e Estados Unidos, um apoio econômico, sabe? Toda essa questão que está acontecendo no combater a pandemia e por aí vai. Aí vem um cara chamado Chen, que vocês veem aqui qual é o país dele, ó, começa com C. Aquele país também que a gente não pode falar. Vamos fazer assim, aquele país também não pode falar. Você vê aqui como ele é, ó, pá, cabelinho preto. Aquele país lá da Ásia. E vem e responde o secretário de Estado lá, né? Eu espero que o Brasil não siga nenhuma instrução da Casa Branca com relação aí à pandemia, né? E porque a resposta pode fazer a situação ficar ainda pior. E eu principalmente espero que Bolsonaro também que a Casa Branca não exporte essa terapia aí desse remédio que a gente não pode falar o nome. Será, gente, que o que está acontecendo no Brasil é só no Brasil? Será que o mundo também não está acontecendo isso? O mundo tá muito engraçado esses dias, viu? O mundo tá muito engraçado. E eu acho que vocês estão conseguindo entender o que é que tá acontecendo. Dá uma pausa, dá uma lida, ó. Eu grifei aqui de amarelo, ó. Onde ele trabalha. Olha o jornal que ele trabalha. Vocês estão vendo. Vocês estão vendo. E aí, olha que furo de reportagem que o MBL deu. Gente do céu. A esposa de Bolsonaro, a esposa dele, acreditem se quiser, esteve em contato direto nos últimos dias. Bolsonaro esteve em contato direto com a esposa dele nos últimos dias. É capaz deles até terem se abraçado e ter dado um beijo. E talvez até coisas a mais. Vejam só, matéria do MBL News. Cara, eu não sei o que comentar sobre isso daqui. Eu não sei. É tipo assim, é basicamente essa matéria, tipo assim, breaking news. Hoje o sol nasceu. Hoje o sol nasceu. Hoje o sol nasceu pela manhã. Hoje ao meio-dia o sol estava quase no pico. Eu não consigo entender o que passa na cabeça dessa gente. Eu não consigo entender. Mas tudo bem, vamos continuar. Teve algumas notícias ao longo do dia que a gente vê, né? Como é o pessoal. Já mostrei pra vocês ontem alguns comediantes. Vejam só o que um PM vem aí fazer um comentário de, apesar de não concordar com suas atitudes por conta do mal que fez ao povo, não consigo desejar o pior. Boa sorte. Desejou boa sorte ao vírus, né? Vejam só como são as coisas. Aí o Gil Diniz, nosso deputado, um dos bons deputados que nós temos em São Paulo, vem diz, um soldado fardado fazendo chacota e torcendo pro vírus. É isso mesmo, Secretaria de Segurança de São Paulo. Ainda existe o RDPM? Vou tomar todas as medidas administrativas. Aprendi logo no início que a hierarquia enverga, mas não quebra, na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E aí o Gil volta para nos avisar que ele denunciou o soldado Leandro Prior na corregedoria da PM e já recebeu a resposta da PM que ele será processado dentro do que o regulamento prevê. E ele fala que confia lá no trabalho da PM. Então é isso que eu espero de um deputado. Então quando o deputado faz uma coisa boa, eu faço questão de divulgar. Não precisa colocar marca d'água, não precisa colocar nada. Se a coisa foi boa, a gente vai divulgar. A gente vai falar de marca d'água ainda hoje também, né? Mas a notícia que rodou o dia foi a notícia da Folha de São Paulo. Do Hélio. Sabe, ele torce para que Bolsonaro, sabe, vá encontrar o nosso pai divino. Eu me recuso a ler o que ele falou. Eu me recuso. Sabe? Eu me recuso, minha tia. Eu não vou ler isso daqui. Isso aqui é um absurdo, cara. Isso aqui é um absurdo. E aí, já tem uma frase que pra mim resume muita coisa. Criticar o STF dá cadeia. Mas querer que o presidente, né, passe dessa pra uma melhor é algo democrático, é liberdade de expressão, é o Brasil. E aí eu fui checar as redes, né, o Twitter oficial dessas grandes figuras públicas brasileiras, Gilmar Mendes, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Alexandre de Moraes e Barroso. Eu não consegui encontrar outros ministros do STF, eu acho que nem todos usam o Twitter. E eu peguei o Maia e o Alcolumbre, porque eu sou um líder, né, o líder da Câmara e o líder do Senado. Eu não encontrei nem uma única postagem, sabe,
sobre essa reportagem da Folha de São Paulo, falando, pô, isso aqui passou dos limites. Eu acho que o jornalismo aqui passou dos limites. Eu não vi nem um único comentário. Agora imagina se aquela reportagem fosse endereçada a um desses 5. Mas esses 5 não deram nem uma única palavra. Nem uma única palavra. Beleza, eu entendo. Estavam todos muito ocupados, lutando pelo melhor do Brasil. Então me desculpem por exigir demais de vocês, excelentíssimos, né? Me desculpe, Vossa Excelência, por esperar que vocês tivessem tempo de comentar sobre a matéria, né? Que está desejando, que desejou para o nosso presidente Bolsonaro. E aí, teve uma reação do governo dessa vez, e aí a Bia fez questão de colocar a marca d'água, botar foto para divulgar o que foi que teve. Ela podia ter sido só RT, mas já que ela fez tudo, vamos trazer o que a Bia confeccionou. O Mendonça, ele fez 2 tweets falando 2 coisas. O primeiro tweet termina aqui no número 4, que ele vem: princípios básicos do Estado de Direito. Primeiro, não há direitos fundamentais. Segundo, não há direitos fundamentais absolutos. Terceiro, as liberdades de expressão e imprensa são direitos fundamentais. Quarto, tais direitos são limitados pela lei. Diante disso, quem defende a democracia deve repudiar o artigo "porque torço para que Bolsonaro", assim, com base nos artigos 31, 4º e 26 da Lei de Segurança Nacional, será requisitada a abertura de inquérito à Polícia Federal. Enfim, o governo tomou a medida, porque tem um limite da liberdade de expressão. Tem um limite. Agora, ainda sobre a fala do Mendonça, não posso deixar passar, porque eu acho que vale a pena, o Alan dos Santos fez um comentário muito pertinente, que ele diz, em relação ao ponto 2, que é, não há direitos fundamentais absolutos, eu realmente discordo do André Mendonça, concordo com o Alan, ele diz, a vida humana é inviolável. A vida é um direito fundamental absoluto. Que você nunca vá para o STF. Realmente aí eu endosso a crítica do Alan dos Santos. Para mim, sim, existem direitos fundamentais absolutos e o direito à vida é um deles. Não deveria não, é um deles. E aí, Carluxo vem para fazer 2 comentários muito interessantes. Primeiro, sempre repito, nunca tive qualquer ambição ou influência em escolhas no alto escalão do governo e nem no comando de grupos. Apenas sou guiado por um sentimento de mudança que carrego. O resto é falácia. Faço por mim, pelo meu país e pelo que acredito. Ruim ou não, esta é a realidade. E ele ainda diz que palavras prudentes e sofisticadas, sem se indignar patrioticamente contra um artigo criminoso que prega a morte do presidente, significa desdenhar a escolha democrática de mais de 56 milhões de brasileiros. Os traidores da nação livre não terão êxito. Ele está criticando esse pessoal prudente, sofisticado, né? O pessoal que não se indignou. Muita gente aí ficou caladinho, né? Muita gente. Vocês já viram uma parte. E como é que tá o pessoal da ala do governo, gente? O pessoal realmente assim da ala do governo, sabe? O que é que Mourão disse? O que é que Walter Braga Neto? O que é que Luiz Ramos? O que é que General Helena disse? A gente vai falar disso em breve. Só quero mostrar para vocês como é, né? Nossos humoristas do Brasil, que vai falar que o vírus foi a primeira coisa positiva que o atual presidente apresentou até o momento. Eu quero aqui só mostrar de forma bem rápida essa lista, né? Que a Secom nos trouxe. Então, algumas ações desde janeiro de 2019. Lucro nas estatais, eu vou ler só o que eu destaquei. Vocês podem ler o restante se vocês acharem que é interessante. Brasil de volta aos 25 países mais confiáveis para investir. Se a gente não tiver investimento, o país não vai crescer da mesma forma. Como isso é importante para diversas coisas. Outra aqui, ó. Corte de 21 mil cargos e funções. Olhem a economia nos cofres públicos. Olhem a economia, porque isso aqui é pago com dinheiro do pagador de imposto. Lei contra a fraude no INSS. Economia de 100 bilhões em 10 anos. Digitalização de centenas de serviços, gerando economia e agilidade para a população em diversas operações. Você não precisa sair de sua casa e a coisa ser resolvida muito mais rápido. Impostos zerados para medicamentos contra o câncer e a AIDS. Programa de dessalinização de águas no Nordeste. Gente, a gente está em 2020 e existem pessoas que não têm água, sabe? Eu não sei se vocês já viram com o próprio olho de vocês, mas eu já vi. Inclusive, quando eu estava no Brasil, eu já trabalhei em empresas, trabalhando nesse negócio de ramo de distribuição de energia elétrica, sabe, energia elétrica.
que a gente fazia projetos para levar a luz elétrica a quem não tinha. Então, em 2020, não tinha. Então, se a eletricidade faz falta, imagina você não ter água para beber. Água potável. Queda nos índices de violência, o que significa diretamente pessoas que sobrevivem, sabe? Famílias que não perdem seus entes queridos, reduziu em 25%. Sucessivos recordes na apreensão de drogas. Regulamentação da venda de bens de criminosos para uso pelas forças de segurança. Vejam quanta coisa está sendo leiloada, inclusive veículos que estão sendo reaproveitados pela polícia, o que causa um retorno para o Estado e economia de dinheiro. Aquelas invasões de terra, por aí vai, desapareceu. A gente não escuta mais falar disso daí. Transposição do Rio São Francisco, isso daqui também é sensacional. Já falei isso aqui demais, não vou ficar repetindo. Histórica nova Previdência. O Brasil estava se caminhando aí para quebrar, sabe? As contas públicas quebrar. E o que todo mundo tentou fazer, acho que desde o governo de Fernando Henrique, só Bolsonaro conseguiu. Redução histórica da taxa de juros, menor índice do momento. Isso aqui impacta na vida de todas as pessoas, principalmente o mais pobre, que é quem precisa pegar empréstimo. Risco país atinge o menor nível desde 2003. E olha quanta coisa que eu não tô lendo. Brasil rumo à CDE, que é das maiores, agora são basicamente os maiores países desenvolvidos do mundo, o que vai trazer mais confiança para o investidor. Quarto maior destino de investimento entre os países do G20. Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, o que vai servir de exemplo, sabe? Assim, aquele navio para guiar para onde a educação deve ir. Programa Lixão Zero, que isso aqui impacta diretamente na saúde das pessoas, porque lixo, gente, causa doença. Novo marco do saneamento, o que vai trazer inúmeros empregos ao redor do Brasil. Eu já expliquei isso. Emprego para tudo que é canto. E depois ele fala várias ações na época da pandemia. O auxílio, né, para 65 milhões de pessoas que estão em casa presos, que se depende dos governadores já tá preso mesmo, sem dinheiro nenhum. E Bolsonaro botou a mão na cabeça e falou, galera, a gente tem que salvar esse pessoal com algum dinheiro. R$600 é pouco, mas pelo menos vai dar para garantir, sabe, a comida. Mais de 40 bilhões para pequenas e microempresas para preservar emprego. E um dos países que mais recupera pessoas doentes. Mas segundo Danilo Gentili, Bolsonaro não faz nada de positivo. Segundo grande parte da mídia, Bolsonaro não faz nada que preste, a gente tem que tirar Bolsonaro o quanto antes. E aí vocês estão vendo, eu só li algumas coisas, não li tudo. Mas aí, temos outro laudo aí que saiu do G1. Mas isso aqui não é verdade, mas isso aqui eu faço questão de ler, porque quem fez... Sabe, isso aqui eu achei muito engraçado. Presidente Jair Bolsonaro testou positivo para o melhor presidente do Brasil de todos os tempos. Isso aqui que devia ser a matéria do G1, sabe? Mas isso aqui não é verdade. A gente queria que fosse. Imagina se a gente tivesse uma mídia. Imaginem se o Brasil tivesse uma mídia, a grande mídia, que quisesse que o Brasil prosperasse. Que quisesse que o povo tivesse melhores condições. Infelizmente, pessoal, esse não é nosso país ainda. Mas um dia eu tenho fé que será. E aí quando eu falo pra vocês que vocês, sabe, fizeram pessoas mudar de opinião, vocês dobraram o general, e eu pergunto onde é que tá algumas pessoas, e quando eu falo que general Heleno está precisando de ajuda, é agora que a gente ia falar. A Renata fala que ela foi lá na TL dos conselheiros de Bolsonaro para procurar o que eles falaram sobre essa matéria da Folha de São Paulo. O Jorge, André Mendonça, General Heleno, Luiz Ramos e o Mourão. O Mendonça fez aquele post, vocês estão vendo, que fala da PF, por aí vai, beleza. O Mourão não falou nada, o Heleno também não, mas calma. O Mendonça, o Jorginho falou umas besteiras e o Ramos, né? E vamos falar do Ramos, vejam só. 2 posts que a diferença de tempo entre eles foi de 25 minutos, e esse post foi feito depois aí da própria Renata, quando ela pergunta que não achou nada. O Ramos, ele começa, né? Sobre o artigo publicado hoje, no que me recusa sequer escrever o título, gostaria de dizer que é um desrespeito, primeiramente, à figura do presidente. Figura? Não, pô, é um desrespeito à pessoa. E segundo, desrespeito a um dos conceitos básicos do jornalismo. Não é desrespeito a isso, é desrespeito, Ramos, à vida humana. Você lembra daquele post lá do Carlos? Nesse pessoal prudente, sofisticado, que não repreende, sabe, de forma assim patriótica, veemente, sabe? Fala, cara, isso aqui é um absurdo. Mas não, que isso aqui é contra o jornalismo, por aí vai. Só que aí, vocês, as tias do Zap, quando eu digo que tem o poder na mão, vocês foram lá no Twitter do Ramos e vocês encheram o saco dele.
Vocês encheram o saco dele. Aí passa 25 minutos e aí ele volta. Olha o tom agora. Absurdo e repugnante todo esse ódio contra o presidente Bolsonaro. Ninguém pode concordar com tamanha agressão ao chefe de Estado do Brasil. Jornalista que afirma querer a morte do presidente deve responder criminalmente. Parabéns, Ramos! Parabéns! Agora eu peço a vocês também, gente, que vá lá no Twitter do Ramos e agradece. Agradece. Sabe como é que a gente lida com qualquer coisa na vida? A gente tem que tratar com recompensa. Quando alguém faz uma coisa boa, a gente tem que reconhecer. Que é pra aquela pessoa ver, pô, vai isso aqui. Eu gosto. Pô, receber um reconhecimento é algo que é algo bom. É algo bom que toca o coração, que você fala, cara, que bom. Assim como ele recebeu crítica, vai lá e deixa o elogio agora. Minha tia, se puder, pausa o vídeo, vai no Twitter, @minluizramos, agradece. Fala, é isso que nós esperamos de um ministro de Estado. Parabéns, General Ramos. Continue assim e nós iremos apoiá-lo. Ah, ele vai ficar com o ego lá em cima. Aí ele vai começar a mitar atrás de mitada. Vai mitar sem parar. Já o Jorginho é prudente. Prudente, sofisticado. A única coisa que Jorginho falou no dia foi isso daqui, ó. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. A norma institui o pagamento de benefício emergencial realizado pelo governo para empregados que fizeram acordo com as empresas no caso de suspensão ou redução de trabalho. Mas aí da questão do jornalista, Jorginho não falou nada. Foi a única coisa que o Jorginho falou. Conselheiro do presidente, diz aí amigo há mais de 20 anos. Gente, fosse meu amigo, rapaz, meu amigo, cara, era capaz de eu ter minha conta suspensa lá no Twitter, qualquer outra coisa, porque, bicho, eu ia falar muita coisa. Que eu ia falar muita coisa. E aí, pessoal, eu pergunto pra vocês, onde está General Heleno? A gente vai falar até de Jorginho de novo. A gente deve lembrar que General Heleno sempre foi aquele general que estava com o Bolsonaro pra cima e pra baixo. General Heleno era sempre aquele general que tinha voz, que estava defendendo o presidente, que estava, sabe, se botando o nome dele em jogo, como ele colocou aí no dia 22 de maio, que ele fez aquela carta falando que é um absurdo, sabe, aquela questão de aprender o salário do presidente, ele falou que é um absurdo, e que falou que se isso acontecer, consequências imprevisíveis poderia ter para a estabilidade nacional. O cara foi lá, o cara peitou a decisão do STF. General Heleno tava lá com a gente. Mas o General Heleno tá sumido, pessoal. Tá sumido e eu acho que a gente tem que ajudar o General Heleno. Vejam só. Sobre essa questão dessa nota que ele fez, o pessoal tinha aberto aí um pedido lá no STF para tomar medidas contra o Heleno. Mas o Celso de Mello arquivou, sabe? Arquivou a denúncia. Tinham aberto uma denúncia. Arquivou. Menos mal, no STF aí fez uma coisa boa. E aí, eu quero lembrar para vocês aqui, ó. Aqui tá até em ordem de cronológica de tempo. Aqui eu peguei tudo do jornal GGN, mas aqui seria de qualquer, sei lá, grande mídia. Veja como foi, né? Veja como a mídia tratava a General Heleno. Vinha tratando. Ministro Augusto Heleno é radical ideológico contra a democracia. Diz Maia. Golpe dentro do golpe. General Heleno abre guerra contra o que resta da democracia. Chega de revelar reuniões secretas. Botar isso no ventilador. Diz General Heleno. Então General Heleno vinha assim naquele cara, sabe? Que o pessoal tava vendo com uma ala ideológica. Por quê? Porque ele tava do lado do povo. General Heleno tava expressando o desejo popular. General Heleno tava, cara, tá errado, tá errado, sabe? E aí você vê Maia, é o pessoal, são matérias. Ele do lado de Bolsonaro falou que não é pra divulgar reunião. Quantas vezes o General Heleno se pronunciou sobre isso? E aí, ó, você vê, ó, Heleno é do nível do Ernesto, do Weintraub, da Damares e do Jair, que pra mim é um elogio, mostrando que ele realmente aí faz parte da chamada ala ideológica, da ala do povão, dos bolsonaristas, dos conservadores. E vocês estão vendo que agora o governo, vocês estão vendo que a ala militar do governo tá falando, né, tá querendo escantear essa ala ideológica. E parece que o Heleno vem sendo escanteado. Eu só consigo pensar nisso, porque era uma voz extremamente ativa que foi se calando. Foi se calando, porque estava tendo conversa que Heleno estava atrapalhando o governo, estava fazendo isso, estava fazendo aquilo outro. Você vê, ó, General Heleno entra em polêmica com parlamentares. Em gravação, o ministro diz que políticos chantageiam o governo o tempo inteiro. Quem lembra disso daí? Isso daí deu até manifestação no dia 15 de março.
E aí, pessoal, vamos aqui, ó, no protagonista. Chegou em julho, o general Heleno mudou e não foi para melhor. O pessoal esperava que ele fosse alguém que ia segurar os ímpetos dos filhos de Bolsonaro, que tinha relação com jornalistas e tudo mais, mas ele passou a flertar com os ideólogos do Planalto. Sabe? General Heleno, ele realmente se colocou ao lado do povo. Se colocou ao lado do povo. E aí, eu quero lembrar, ainda tem isso daqui, ó. Heleno nega que fogos contra a STF tenha sido ato combinado com o GSI. O pessoal começou a bombardear várias coisas sobre o Heleno. Você vai no Twitter do Heleno, os últimos posts é só ele tentando se defender na mídia, querendo falar que ele estava envolvido com várias coisas. É só ataques ao Heleno. E aí eu quero lembrar essa matéria aqui, ó, 1º de março. Isso daqui foi depois daquelas declarações, né, que estão querendo chantagear Bolsonaro, que tinha vazado aquele áudio. E aí vejam só, né? Para observadores do Planalto, esse rompante aconteceu no momento em que ganhou força a repercussão de que Heleno vinha perdendo espaço como conselheiro de Bolsonaro. De acordo com esse cenário, a dinâmica em torno do presidente teria como peças fundamentais ministros vistos como mais moderados, como o Eduardo Ramos, da secretaria, o Jorginho e o Fernando Azevedo da direita. E você vê, né, que parece que Heleno começou a ser escanteado e que começou a ficar mais perto de Bolsonaro foi o Ramos, que a gente falou nessa semana da EBC. Quem não viu, o Jorginho, esse aqui é do episódio 244, essa matéria, eu só peguei de volta. Que a gente tá falando do Jorginho, né? O papel de Jorginho na República. E você vê. E aí eu mostrando no vídeo, né, que eu procurei qualquer post falando sobre Heleno, falando sobre GSI, falando sobre o Onyx, sobre a Casa Civil. O Jorginho nunca tocou no nome do Heleno. Nunca fez nenhum elogio. Jorginho é só prudência e sofisticação. E aí tem aí um dos caras que tá lá no Planalto, né, que faz e acontece. E sobre o Jorginho ainda, um general, o general Santa Rosa, que ele era lá da parte do GSI também, ele fala, né, que nós ficamos impedidos de ter acesso ao presidente, porque não havia oportunidade. E isso foi depois, ó, de problemas com o Jorginho. E aí você vê, pô, cara, Heleno, cadê o Heleno, pessoal? E aí eu quero trazer essa imagem que você deve lembrar. Quantas vezes aqui, quem é inscrito antigo no canal, desde lá do dia 20 de fevereiro, quando o pessoal fez isso daí, que marcou, não, a gente vai fazer uma manifestação dia 15, começou até aí, né? Fotinha do Heleno. Todo final de vídeo terminava com a fotinha do Heleno. Cadê o general Heleno, gente? Do mesmo jeito que eu falo pra vocês lá do general Ramos, de ir lá e agradecer, passa lá pra dar uma força pro general Heleno. Fala, pô, Heleno, volte, cara, volte. Porque, gente, vocês estão vendo que toda a mídia veio falando que o general Heleno estava muito ideológico, estava muito do lado do povo, e de repente desaparece. E você vê que no atual momento que a gente tá tendo meio que uma quebra de braço. De um lado está a ala militar, do outro lado está a ala ideológica no governo. Então talvez fosse muito interessante a gente trazer para perto, de novo, uma pessoa que é militar e que está do nosso lado, né? Então, pessoal, por hoje é isso. Aquele grande abraço. Fique com Deus. Tamo juntos. E valeu. Aí tá aí no fundo aí meus outros canais, né? Tá minha página oficial do Facebook, Twitter, coisa. E corre lá no meu canal secundário, que é o canal que eu tenho outra proposta, tentando ver se eu também, sabe, trago para perto um outro público que a gente só não falar só de política. Falo lá da Austrália, falo sobre uma história de minha vida, falo umas besteiras de desenho, filme, por aí vai. Então corre lá, se não conhece, aqui em Paim, tracinho, aleatoriedades. Então, gente, tamo juntos e valeu!